Chegou a hora de você se tornar um mestre do Illustrator, um dos programas mais importantes, mais espetaculares, mais formidáveis do design gráfico. Hoje eu vou te dar uma aula completa do zero ao avançado nessa ferramenta que é essencial. Quer trabalhar com design gráfico, com ilustração? Muitos ilustradores usam o Illustrator para desenhar. Enfim, essa é a aula para você. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Andarilho, aqui é o meu canal sobre arte e design. Eu já tenho aqui no canal curso de Corel, com mais de 120 mil visualizações. Bombou esse curso, é o preferido da galera. Tem o curso de Procreate também, para quem quer ilustrar no iPad. Tem o curso de Photoshop, curso de Canva, enfim, tem um curso, uma série de cursos aqui gratuitos no canal. É só você ir procurar aqui nos meus vídeos e assistir. E aqui, agora é a hora do Adobe Illustrator. Vamos junto destrinchar essa ferramenta e aprender os principais conceitos e como usar isso profissionalmente no seu dia a dia. Já deixa o seu like, o seu dislike. E comenta aqui se você gostar. Se essa aula te ajudar de alguma forma, por favor, comenta aqui. Eu fico muito feliz quando o pessoal comenta, fala que a aula ajudou, que, clareou, que nunca tinha conseguido aprender e viu a aula aqui, aprendeu. Pô, fico feliz demais e me motiva a dar mais aulas e conteúdos como esse. Ah, e tem meu curso Designer 360, se você quiser se aprofundar na profissão do design, aprender a vender design, aprender marketing, aprender um monte de ferramentas para te deixar um designer mais incrível, mais valorizado. Confere, o link está na descrição. Designer 360, vou ficar muito feliz de ter você como aluno. Sem mais delongas, bora para a máquina destrinchar o Illustrator. Vamos lá. Tá gravando a tela e tá gravando a câmera. Bom, sem mais delongas, então vamos agora aprender a dominar o Adobe Illustrator. Você vai ver, vem comigo aqui no passo a passo que você vai ver como dominar esse programa. Você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças, você vai sair daqui entendendo tudo de como tirar o melhor desse que é um dos programas aí mais incríveis, mais maravilhosos que existe para trabalhar. Lembrando que o Illustrator, ele é um programa vetorial para design gráfico, principalmente, para ilustração e design gráfico, que são esses dois principais pontos para que serve o Illustrator, e ele faz exatamente o que faz o CorelDRAW. Eles são programas aí concorrentes, né? Os dois servem para exatamente a mesma coisa. Se você quiser aprender CorelDRAW, tem o aulão aqui no canal, que tá maravilhoso lá, já tem mais de 100 mil visualizações, pessoal curtindo bastante. E aí eu conto com a sua ajuda aí para que esse vídeo de Illustrator também chegue aí a mais de 100 mil, fechou? Conto com você. Então vamos lá. Tendo isso em mente que o Illustrator ele é um programa para design gráfico e ilustração, eu vou mostrar aqui como a gente usa, como a gente tira o melhor dessa ferramenta para esses dois trabalhos, tá? Então primeiro a gente vai entender aqui, ó, a tela inicial. Assim que você abre, ele tem aqui os últimos trabalhos que você fez, né? E aqui alguns botões. A vantagem do Illustrator, como é tudo Adobe, Photoshop, Premiere, Illustrator, se você já usa algum desses programas, você vai ter uma certa familiaridade, porque eles têm a mesma nomenclatura, né? Às vezes está no mesmo lugar a caixinha que você usa, então é fácil nesse sentido. Então eu vou criar aqui um novo arquivo para a gente poder trabalhar aqui e conhecer as ferramentas. Tá? Aqui ele pede, aqui ele dá alguns presets, né? Alguns tamanhos pré-definidos de arquivo. E aqui tem a opção de você colocar o tamanho que você quer. Eu vou colocar aqui, vou por 25 por 25, tamanho quadrado. Mas eu não vou me atentar aqui muito, porque depois você pode mexer nessas configurações, né? Eu prefiro criar e depois eu ajusto aqui se eu precisar, tá? Então aqui essa é a minha tela, a chamada tela de pintura, né? Ou tela de arte, onde tudo que eu fizer aqui neste quadrado branco é o que vai estar na minha arte final quando eu exportar o meu trabalho.
Vamos conhecer aqui um pouco da interface do Illustrator. Dá uma olhada primeiro se todas as ferramentas estão aparecendo. Você tem uma barra de ferramentas aqui do lado. E se você tem aqui um painel com algumas janelas aqui. Se não estiver aparecendo, vem aqui em espaço de trabalho e vê se está colocado aqui o clássicos essenciais. Se você mudar esse aqui, ele deixa algumas ferramentas específicas para cada tipo de trabalho, né? Eu gosto desse clássicos essenciais, tem todas as ferramentas aqui, tem uma barra de derivações das ferramentas em cima e algumas janelas aqui à direita. Bom, essa é a minha tela, então, inicial. Se eu quiser ajustar o tamanho da minha tela, como eu falei, você não precisa cadastrar logo ali no começo, você pode mexer aqui depois. Você vem aqui nessa janela propriedades. Tudo que eu falar, se não tiver aqui do lado, você pode vir aqui em janela e buscar aqui, ó, propriedades, vai aparecer esse quadradinho aqui. Aqui é onde eu configuro o meu documento. Então é aqui, ó, que eu posso mexer no tamanho, eu posso mexer no tamanho manualmente, ou eu posso mexer aqui também na largura dele aqui, ó. Então, não é mais 25, é 21. Aí eu vou lá e mexo. Ele tem uma coisa legal aqui, o Illustrator, que ele tem assim, você pode definir o ponto de ancoragem de onde os ajustes vão ser feitos. Tá vendo esses pontinhos aqui? Vários pontinhos. É assim, qual que vai ser o ponto de ancoragem? Se eu mexer nesse tamanho, ele vai usar o que como referência para guardar a posição? É o centro? Então aí, se eu diminuir, ele vai cortar assim. Ou vai ser uma das laterais, assim, de repente o canto superior, aí se eu diminuir ele vai fazer assim, ó, ele vai fazer esse movimento. Então isso é muito legal. Então eu quero assim manter, ó, que ponto de ancoragem eu vou ter aqui em cima, canto em cima e esquerdo. E aí se eu mudar a altura, ó, 15, tá vendo? Ó, ele manteve a ancoragem aqui na esquerda. Ou eu posso manter no centro, como a gente já falou aqui, ó, ancoragem no centro. Se eu botar 10, ó, ele cortou em cima e embaixo. Vou voltar aqui para 25 por 25 para a gente manter aqui nosso trabalho. E aqui é onde eu também consigo adicionar páginas, né, no meu arquivo. Isso aqui no Corel tá como abas, né? Cada página tá numa abinha. Aqui no Illustrator, que ele chama de prancheta, tá aqui, é legal que você consegue ter a visão no mesmo arquivo. Isso aqui é bem interessante também, muda um pouco lá do Corel e é bem interessante o formato como ele coloca. Isso aqui é ótimo para fazer, por exemplo, postagem carrossel, fazer apresentação, para fazer storyboard, né? Cenas que vão ter uma sequência. É muito legal tá aqui. Ou assim, desdobramentos que tem muitos tamanhos. Por exemplo, fazer lá na empresa que eu trabalho, na Travelex, a gente desdobra em muitos materiais. Então, por exemplo, só de banner para o site tem uns 10. Então, você já pode colocar todos os tamanhos aqui, 10, e aí fica um arquivo só com todos os seus tamanhos. Se você quiser excluir essas pranchetas, você pode clicar nelas e só simplesmente deletar e elas excluem. Como que eu troco aqui? Eu criei o arquivo em centímetros, lembra lá no começo? Como que eu troco se não é mais centímetros, se eu vou usar pixel? Aí não vai ser aqui, você vai vir aqui em arquivo, configurações do documento. E aqui você troca se o tipo de medida que você quer. Tem um monte, né? Mas aqui normalmente a gente vai usar centímetro ou milímetro. Tem design que gosta de usar milímetro. Ou pixel. As demais aqui praticamente a gente não usa. Então eu vou botar aqui pixel e vou mostrar aqui como que fica. Ó, quando eu venho editar, ó, agora ele mudou. Ele não está mais 25 centímetros, ele está um número em pixels. E aí eu posso colocar aqui o tamanho. Vamos supor que eu quero fazer um tamanho aqui widescreen, né? Tamanho da tela do meu computador. Eu mudei aqui para 1920, 1080. E ele me deu aqui o tamanho certinho. Então, a unidade que você vai usar vai depender do trabalho que você está fazendo, de para que você está fazendo. E aqui, onde eu vim aqui em configurações, tem um negócio importante também que é a sangria, né? Sangria é aquela área que
sai um pouco da sua arte para você imprimir. Quando você vai mandar para uma gráfica, você precisa ter sangria no seu arquivo. Tem vídeo aqui no canal sobre fechamento de arquivo para impressão, para mandar para a gráfica sem erro. Vou deixar o card aqui para você aprender isso também. E aí lá eu ensino como fazer a sangria, tudo certinho. Mas caso precise fazer a sangria, é só você colocar aqui, ó, 10 pixels, por exemplo. Normalmente sangria não vai ser pixel, vai ser em centímetro, porque vai ser impresso. Mas só pra gente ver aqui como fica, eu vou usar em pixel mesmo. Então eu botei 10 pixels de cada lado. Aí tá vendo que ele criou uma linha vermelha em volta da minha arte. Isso aqui é a linha de sangria. Então quando eu criar um material aqui, eu preciso que esse material vá até a linha vermelha e não até a minha arte. A linha da arte é a linha que é o que você quer que aconteça, mas por segurança, a sangria vai fazer com que quando a gráfica for cortar o seu material, não tenha o risco de cortar e ficar uma linha branca, e sim uma linha lá da cor exata. Então é para isso. Vê o vídeo lá sobre fechamento que você vai entender direitinho o que é sangria. Então é aqui, isso é a sangria. E eu tenho também como colocar linhas guias, né? São elas que nos ajudam a alinhar, a ter uma visão assim de elementos alinhados, de medir algumas coisas. Então como que a gente usa linhas guias aqui no Illustrator? Você vai apertar Ctrl R no seu teclado, viu que entrou aqui uma régua, né? É a partir daqui que você puxa e aí você consegue inserir linhas guias na sua arte. As linhas às vezes vêm bloqueadas, então para você poder mexer nessa linha guia, você pode vir aqui em guias, exibir guias, desbloquear guias. Aí agora as guias estão editáveis, eu posso mexer elas para onde eu quiser. Lembra que a gente viu aqui, quando a gente estava vendo a prancheta, a gente viu aqui no painel de propriedades, onde tinha aqui o tamanho dos arquivos? Nesses dois espacinhos da direita, são o tamanho do arquivo. Esses da esquerda eles estão relacionados à posição desse elemento na arte. Então, tem um eixo X e um eixo Y aqui. E aí você consegue organizar os seus objetos pela posição de acordo com essas configurações aí. Isso vai ficar mais claro aqui na linha guia, por exemplo. Vamos supor que a minha linha guia, eu queira que ela esteja a 50 pixels da minha borda superior. Eu quero fazer uma margem de segurança aqui, né? Então eu vou deixar uma margem de 50 em cada borda. Então você viu aqui que eu vim no Y e coloquei 50. Ah, por que você foi no Y e não no X? Porque o X vai ser a posição horizontal de um elemento e o Y vai ser a posição vertical desse elemento. Não adianta eu mexer no X numa linha guia porque ela ocupa toda a minha extensão horizontal. Então, quando eu falar de linha guia que vem na horizontal, ela vai ser, eu vou trabalhar na posição Y. Então, como que eu coloco uma linha guia aqui exatamente 50 pixels da base? Eu vou criar uma nova guia aqui. Quanto que eu tenho de arte aqui de altura? Não é 1080? Quanto que é 1080 menos 50? Não é 1030? Então eu vou pôr 1030 aqui, ó. Pronto. Ela ficou exatamente a 50 centímetros da minha base. Agora eu vou puxar linhas guias da esquerda aqui, ó. Então eu vou puxar e aí vai vir uma guia vertical. Agora sim, nessa guia vertical, eu vou usar o eixo X. Porque, né, o eixo X é a referência, né, horizontal da posição. Então eu vou pôr 50 aqui. Coloquei a minha linha guia a 50. E como que eu ponho ela a 50 centímetros da outra borda? Se a minha largura
é 1920. Quanto que é 1920 menos 50? 1870. É isso? 1870. Então, vamos pôr aqui para ver se dá certo. 1870. Pronto. Tá lá certinho. Agora eu tenho uma linha guia de cada... a 50 centímetros de cada borda. Isso aqui é legal para ter uma margem de segurança, para o elemento ficar muito na borda. Então, é sempre bom ter uma linhazinha guia. E a linha guia você pode ter um monte, né, na sua arte. Pode ter quantas você quiser. Se você estiver fazendo um layout de apresentação, então, por exemplo, pode... até aqui vem uma foto. Aí aqui vai vir um espaço para uma caixa de texto. Você pode ir colocando quantas linhas guia você quiser. Não tem limites, né? É bom para você ter um trabalho bem alinhadinho, bem bonitinho, bem organizado. Bom, agora que você já entendeu como configurar o seu documento e como trabalhar com as medidas e as linhas guias, a gente vai conhecer aqui um pouco das ferramentas de criação, né, do seu design aqui. Então, existe uma ferramenta aqui que é o retângulo. A ferramenta mais simples impossível é você pegar, arrastar, você cria um retângulo. Ah, por que você criou e não aconteceu nada, não apareceu nada? É porque o meu objeto aqui, ó, tá vendo esses dois botões aqui? Eles estão me dizendo a cor do meu objeto de preenchimento e a cor do traçado. Como os dois estão sem, quando tem essa barrinha vermelha, quer dizer que eles estão sem cor e sem preenchimento. Então ele criou um retângulo, mas ele está invisível. Ele está sem cor de preenchimento, sem cor de preenchimento e sem cor de traçado. Então, se eu clicar aqui, ó, que ele volta para um padrão de preto e branco, traçado preto e contorno e preenchimento branco, agora sim ele está visível. E posso inverter as cores do traçado e preenchimento clicando nessa setinha aqui também, ó. Agora ele ficou um preenchimento preto e o contorno branco. Então, se aqui não tiver cor, se atenta nisso. E se você mudar a cor que está aqui, os seus próximos objetos vão vir com as cores que você definiu aqui. Por exemplo, aqui, ó, botei um meio vermelho, aqui meio tijolo com o traçado azul. Lembrando que você sempre pode voltar para o padrão aqui, clicando nesse botãozinho do preto e branco. Além da ferramenta de retângulo, se você clicar e segurar, você vai ter algumas outras opções de formas básicas aqui para criar. Então, tem a forma de elipse também, elipse e círculo. Tem uma forma aqui de retângulo com cantos arredondados, em que a gente consegue mexer no canto desse retângulo. E tem outras aqui de polígonos, estrelas e tal. Essas não são muito utilizadas, né? Mas estão aí caso você precise. Lembrando que quando você cria um objeto, a hora que você está arrastando, clicou e arrastou, se você segurar o Shift, ele vai criar com uma proporção perfeita, né? Vai criar um círculo perfeito ou um quadrado perfeito. E se você apertar o Alt, o eixo de ancoragem passa a ser o centro. Então isso aí pode te ajudar aí em algum, dependendo da posição em que você está criando esse objeto. Se você clicar com o Shift e o Alt, ele vai criar na proporção perfeita, partindo do centro. Bom, e a gente consegue também mexer no tamanho do contorno que está em volta, né? Não precisa ser essa linha fininha. Para isso você vem aqui na seção de propriedades, quando você clicar no seu objeto, vai ter aqui traçado, tá vendo? Tá um ponto. Se você for aumentando aqui, ele vai aumentando a espessura do seu traçado. Eu tô dando zoom aqui para visualizar melhor. O zoom vai ser o Z, né? Ferramenta de lupa aqui do cantinho, ou se você apertar a tecla Z no seu teclado, e aí você clica e arrasta para a direita, ele dá zoom, para a esquerda ele sai. Isso é bem prático, bem bacana. Então, tá vendo? Tá clicando aqui, ó, tá o traçado de 12 pixels. Quando você clica em traçado, ele dá mais algumas opções que a gente pode usar.
Essa opção aqui, ó, no alinhamento do traçado é interessante. Se você clicar por padrão, ele faz assim, você desenha uma linha, ele engrossa essa linha a partir do meio dela. Se você clicar no do meio, o traço passa a ser dentro do dentro do traçado, dentro do objeto, e o outro é fora. Isso aí dá para usar, dá para ajudar em algumas situações. Por padrão é no centro, como esse caso aqui. Uma outra configuração que ele passa aqui é a quina do seu objeto. Isso aqui tem que ser um objeto com quina, né? Por isso que eu fiz um quadrado ao invés do círculo. Mas se você clicar aqui, ó, tá vendo? Ele cria um canto arredondadinho. E se você clicar aqui no outro, ele faz uma quina chanfrada, né? Então, por padrão também aqui, mas às vezes a gente usa o cantinho arredondado que fica legal. Lembrando que você pode arredondar os cantos manualmente, né? Ó, com o próprio caminho. Isso é bem prático de fazer. É só você puxar aqui selecionar o seu quadrado e com a seta preta vir aqui nessa bolinha azul que está no canto e você mesmo puxar. Que se você puxar tudo ele vira um círculo. E se você deixar no intermediário ele vai arredondando conforme você quiser. Ah, eu consigo arredondar só um dos cantos e não todos? Consegue sim. Para isso você clica aqui em transformar aqui nas propriedades, tá vendo esses três pontinhos de mais opções? Você clica nele e aí aqui você tem o ângulo que você quer para cada um dos quatro cantos. Então se você deixar, eu quero 10, ó, ele mudou todos porque eles estão linkados. Se você tirar esse botão aqui do link, aí você pode deixar só os cantos que você quiser arredondados. Ó, por exemplo, aqui que eu arredondei só os opostos. Isso é bem prático, dependendo do grafismo que você quiser, você consegue controlar por aqui. Não precisa mexer muito na estrutura do seu objeto. Ele fica salvo a qualquer momento se você troca esses ângulos de novo. Então, relembrando, eu vim aqui nessas mais opções, nas três bolinhas aqui, nas opções do meu objeto. Lembra quando eu falei da posição das linhas guia? Eu usei as linhas guias e falei dos eixos X e Y. Eu vou agora mostrar como isso se aplica também nos objetos. Vou criar aqui um retângulo qualquer. Tá vendo aqui a posição? Ó, ele tem os pontos de ancoragem que eu falei. E aí, ó, vamos supor que eu queira que esse objeto esteja exatamente no centro da minha tela de pintura. Eu vou deixar o ponto de ancoragem aqui no meio, né, o pontinho do meio, e aí eu vou colocar em X, eu vou colocar exatamente metade, né, da minha largura. Se minha largura é 1920, né, minha largura é 1920, certo? Quanto que é metade disso? Eu não sei de cabeça, mas ó, você acha que designer não precisa fazer conta? Precisa sim. 1920 dividido por 2, 960. Então eu vou digitar aqui na posição X, 960. Pronto, agora eu sei que o meu quadrado está exatamente alinhado ao centro. Como que eu sei se ele está alinhado na vertical também? Então 1080 dividido por 2, 1080 dividido por 2, 540. Então agora eu venho aqui na posição Y, 540. Agora sim, ele está exatamente na posição do centro da minha arte. Isso aqui é bem legal para organizar os seus objetos, consegue deixar ele exatamente onde você quiser. Ah, quero que ele fique exatamente na quina do canto superior. Você poderia vir aqui com o seu mouse e arrastar, mas às vezes você quer ter certeza que ele está lá, clica aqui no ponto de ancoragem lá que você quer, e aí a posição vai ser X vai ser 0, ele encostou lá. Y vai ser 0, ele encostou lá também.
Vem, né? Você tem muito controle bem preciso aqui nas posições dos seus objetos quando você está usando o X e Y ali do Illustrator. Isso é bem bacana. Como que eu altero a cor? A gente viu que deu para mexer aqui, eu falei rapidinho da cor do preenchimento e traçado, mas você vai alterar a cor mesmo aqui nessa janelinha de cor. Ele abre uma paletinha aqui padrão, os programas quase todos têm algo assim. E aí você vai e escolhe, pinça ali a cor que você quer. Ah, eu quero aqui um vermelho, quero um meio rosado. Para alterar a cor do preenchimento, a mesma coisa. Vai clicar nele, só que aí você vai selecionar preenchimento aqui no cantinho esquerdo. Aí sim, agora a cor que você clicar, ele vai mudar a cor do preenchimento. Como que eu escolho a cor exata? Ah, não, eu não quero ir no olho, tô trabalhando com uma marca aqui, a marca tem uma cor exata. Aí você vem e clica aqui nesse quadrinho. E aí ele te dá as opções aqui de escolher a cor exata. Tem esse HSB e tem RGB, CMYK ou a cor hexadecimal aqui. Então vamos supor que a sua cor você já sabe qual que é a cor padrão aí da marca. Ah, é 100, 44, 36. Essa é a cor. Então você digitou aqui e tá feito. Ou se é um hexadecimal, você só vai colar aqui o número dela e tá escolhida a sua cor. Lembrando que a gente tem outras opções de preenchimento com degradê. Isso é bem importante, a gente usa bastante degradê no mundo do design, né? Para dar um volume, para dar um tipo de cor aí diferente, não precisa ser a cor chapada. O degradê vai ter uma barrinha aqui. Você vai clicar no seu objeto, ele vai aplicar por padrão um degradê de preto para branco, que você pode depois editar, colocar, quero que venha de fora, quero que venha daqui de cima, você pode escolher. E aí você vai definir o que fica melhor para você. Se você clicar nessas bolinhas, ele clicou a bolinha branca e a bolinha preta, certo? Que são as cores. Se você clicar nela, você diz onde começa essa cor. E se você clicar na outra também, onde termina. Então eu quero que a partir, eu quero aplicar assim para dar mais certo. Eu quero que o branco comece da metade. É só você arrastar aí e ver como se comporta. Se você clicar nessa cor 2 vezes, ele abre aqui uma caixinha de cor para você editar também. Editar, escolher a cor que você quer. Ou você também pode clicar aqui em cima, informação da cor. E aí ele vai abrir a mesma janelinha lá. Ou se você clicar nela e ir aqui na cor, escolher uma cor da paleta, você também tem a liberdade aqui para colocar a cor que você quiser. Então vamos supor que seja um rosa e a outra cor vai ser um rosa mais escuro aqui, um roxo. Pronto, só clicar e escolher. Aqui, nas opções do degradê, quando você seleciona que opção tem aqui, quando você abre essa janelinha, ele tem também outras opções de degradê. Tem o linear, que é esse que a gente está trabalhando. Tem o radial, que é um degradê de círculo. Ele vai sair de um ponto para outro de forma circular. E ele tem o degradê também forma livre. Que aí ele vai criar Você vai inserindo os pontos que você quer e ele vai criando
essa malha aí. Isso é legal para dar volume, né? Se quiser fazer um negócio bem tridimensional, dar volume, você consegue usar esse tipo de degradê. No geral, no dia a dia a gente vai usar bastante o linear e o radial. Então, por isso, se quiser dar uma sombra, né, que parece, ó, deu já uma tridimensionalidade para minha bolinha aqui, parece estar batendo uma luz aqui, né? E nesse radial a gente consegue também mexer aqui na proporção, né, desse círculo, né? Ó, se ele vai vir mais esticado, se ele vai vir mais achatado, ó. Fica bem legal. A gente pode transformar esses objetos, né? A gente cria o objeto, ele não precisa ficar pro resto da vida com aquelas medidas que a gente criou. A gente pode transformar ele, rotacionar. Então, por isso eu vou criar aqui um retângulo mais fininho para a gente visualizar melhor. Se você só clicar com a seta normal, que é a seta preta, só clicar nele e vir aqui no canto, você já vai ter a possibilidade de rotacionar o seu objeto. É legal que ele vai te dando os ângulos ali, né, que você está mexendo. Então, em todos os ângulos aí mais fechados, né, múltiplos aí de 45, ele já vai travar para você saber. Mas se você vier com o Shift segurado, ele rotaciona também já só nesses ângulos exatos aí, né, de 45 graus. Se você clicar no objeto e mexer aqui nas alças, né, você vai editar o tamanho deles também, vai ser uma transformação. Na alça de canto também. Lembrando que se você mexer com o Shift, ele vai manter a proporção do seu objeto. E você também pode transformar esse objeto com outros comandos de transformação que nós temos aqui. Por exemplo, a ferramenta girar, ela vai fazer exatamente o que a gente fez aqui. Porém, com a ferramenta você consegue mudar o eixo de ancoragem. Então, por padrão, ele vem no centro, mas não necessariamente eu quero trabalhar no centro. Eu posso clicar aqui embaixo. Eu botei o ponto de ancoragem aqui embaixo. Então, a hora que eu girar aqui, ó, ele vai girar segurando naquele eixo lá. Aqui ainda nessa ferramenta de transformação tem uma que é bem interessante, que é a refletir. Eu vou fazer um objeto aqui um pouco mais... Eu vou dar uma distorcida aqui nesse objeto para ficar mais fácil de visualizar. Depois eu vou pegar aqui a seta branca. A diferença da seta branca para preta, pensa assim, a preta é a seta padrão, ela que pega, arrasta e tal. A seta branca ela é uma seta mais de edição, ela vai interferir nos seus objetos. Então, quando você pegar ela só e arrastar, ela vai. Mas se você pegar aqui bem no ponto, ó, ela vai editar aquele objeto lá. Então, eu vou pegar a seta branca aqui do meu canto e vou arrastar lá para o lado para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer. Então, eu tenho a opção de refletir. É essa outra aqui, ó. Segura aqui, ó, refletir. Eu vou clicar e arrastar para o outro lado, ó. Ela refletiu, ela espelhou ela espelhou e aí eu fiquei com a forma invertida. Como era e como ficou. Eu prefiro refletir clicando com o direito e colocar aqui, ó, transformar, refletir. Aí ele me dá a opção aqui de qual eixo que eu quero refletir. Eu quero refletir horizontal. Deixa eu voltar como estava. Clica aqui, transformar, refletir. Ó, se eu der um eixo vertical, você viu que ele já girou. Se eu der um eixo horizontal, você viu que ele já refletiu de assim. Então aqui eu acho mais fácil quando a gente precisa espelhar o objeto. Tem essa transformação aqui que ela é uma transformação mais livre, né? Ela não vai ficar presa ali nas alças, na proporção.
ela, onde você clicar e arrastar, ó, ela já vai distorcendo o seu objeto. Isso aqui é legal para dar perspectiva, para mudar um objeto de lugar. Por exemplo, eu vou duplicar essa bolinha aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V para ter outra. E aí eu vou distorcer com essa ferramenta para colocar como se fosse uma sombra aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Achatei ela mais ou menos do tamanho que eu queria e vou jogar ela aqui, ó, como se fosse uma sombra. Como que eu coloco ela para trás da minha outra bolinha? Você clica com o botão direito, organizar, enviar para trás. E aí a minha, já vou explicar isso aqui mais no detalhe, mas aí tá aqui a minha bolinha agora no de fundo. Vou tirar o contorno dela, então pra gente revisar aqui preenchimento e contorno. Selecionei ela, tá vendo aqui onde tem o contorno que tá preto? Eu vou clicar aqui nesta barrinha aqui, ó, nessa barra vermelha. Aí ele elimina o contorno do meu objeto. E eu vou mudar o contorno dele para preto. Aí, ó, ela ficou com uma carinha de sombra, de sombrinha aqui. Então vamos agora ver como que a gente organiza os objetos na página, né? Então eu já mostrei aqui brevemente, agora eu vou fazer mais no detalhe. Tenho 4 elementos, eu vou pôr um texto aqui também, para vocês verem que esse comando serve, vai ser o mesmo para tudo, né? Tudo que você for criando, ele vai entrando em cima, né? Vai ser o mais próximo de você, porque é o mais novo. Mas você vai precisar, no seu momento aí, em diversos momentos você vai precisar jogar para trás. Não, na verdade o branco tinha que estar na frente, o verde tinha que estar atrás do branco. Então você vai precisar reorganizar os seus elementos. Para isso você vai usar aqui Ctrl, é um comando aqui que eu não gosto muito no teclado, mas ele é o Ctrl, acento e o colchetes, né? Os dois botões que estão lado a lado. O acento leva para trás e o colchetes traz para cima. Então é isso. Ah, o verde tinha que estar lá atrás de tudo. Ah, agora o branco tem que estar acima do A. Então eu vou lá com o colchete e trago. É esse comando bem fácil você ir lá e organizar. Quando você tem muitos elementos, você tem 1 milhão, aí é muito difícil você ficar indo um por um lá e jogando, né, com Ctrl acento e indo lá para trás, blá, blá, blá. O que você pode fazer? Clica com o direito, organizar, enviar para trás. Ele já vai mandar o seu objeto para a última posição. Se você jogar e botar trazer para frente, é a mesma coisa, ele vai trazer para primeiro. Isso aqui ajuda bastante. Você sabe, não, esse aqui tinha que ser o último. Por exemplo, vou criar um background aqui, uma cor de fundo para minha arte. Deixa eu apagar aqui o contorno. Esse eu sei que é a cor de fundo. Então eu vou lá, clico com o direito, organizar, enviar para trás. Ele já foi lá para trás de tudo e tá beleza. Outra forma de você organizar os seus elementos é indo aqui na janela Camadas. Ele vai te dar todos os elementos aqui que você tem na sua arte. Aí você também por aqui consegue. Eu arrasto para cima. O A eu vou jogar lá para trás. O retângulo que é lá o fundo eu vou trazer para frente. Por aqui também dá. Um dos pontos que eu considero que o Corel tem de vantagem no Illustrator que você não precisa se preocupar com camadas assim. A seleção no Corel é muito mais fácil de fazer dos objetos. Quando tem muita coisa, é muito mais fácil selecionar os objetos e se organizar dessa forma de trazer para frente, para trás. Já o Illustrator, ele é um pouco dependente dessa coisa das camadas. Quando você tem muitos objetos, nem sempre você consegue clicar exatamente no que você quer. Tem às vezes é um por cima que está meio transparente, e aí você não consegue clicar de jeito nenhum. Aí você tem que vir aqui nas camadas, é o único jeito de mexer nesse objeto.
Esse é um ponto que eu acho que o Corel leva vantagem. Então é assim que você organiza os seus objetos na sua tela. A gente já aprendeu aqui a criar o seu documento, configurar tamanhos, medidas, linhas, guias. Já aprendemos a mexer nos objetos, criar objetos, né, simples, formas simples, editar eles, as cores, os contornos dele. Agora a gente vai entender como a gente alinha esses objetos, né? Você muitas vezes vai ter que alinhar elementos aí na sua arte, né? Por exemplo, você pode ter um logo de uma empresa aqui, aí você pode ter um nome, você pode ter uma chamada aqui em cima, aí você pode ter um outro texto aqui embaixo, menor, e você pode ter um outro site aqui. Como que você alinha os objetos? Vou criar mais um aqui redondo para ficar mais fácil de entender. Vou dar uma corzinha nele aqui. Como que a gente alinha os elementos aqui? Quero alinhar tudo pelo topo, né? Para que eles fiquem bonitinhos, organizadinhos, alinhados. Você vai selecionar todos. Tem uma janela aqui em propriedades que chama alinhar. Se você abrir aqui nos 3 pontinhos, ele te dá mais opções. A parte de distribuir objetos também está aqui, mas eu vou usar alinhar. Tá vendo esse aqui que tem uma linha no topo? Ó, alinhar vertical superior. Vou clicar, ó, pronto. Ele vai pegar o topo dos meus objetos e vai alinhar eles por aí. Se eu usasse o da base, ó, ele vai trazer os objetos para baixo. Mas como eu quero alinhar no topo, vai no topo. Esquerda é a mesma coisa. Vou alinhar o meu texto aqui com o nome. Vou selecionar os dois e vou pegar aqui alinhar esquerda. Ele sempre vai pegar o objeto que está mais à esquerda ou que está mais ao topo e vai ser a referência. Isso no Corel muda um pouco. O Corel vai usar o objeto que você clicar depois como referência. Eu acho mais prático também. Mas aqui no Illustrator é assim que funciona. Agora eu vou alinhar o texto com esse www aqui. Vou selecionar os dois. E aí eu venho alinhar pela base. Ó, pronto. E eu venho no www e vou alinhar a direita com esse box. Então vou aqui jogar à direita. Pronto, ó, todos os meus objetos estão alinhados. Se eu pegar uma régua aqui, uma linha guia, ó, eu alinhei o N com o T. Se eu pegar uma outra linha guia aqui, ó, eu alinhei nome com a bola e o coisa. Por que o nome não... a letra não está exatamente alinhada? Porque ele está considerando a caixa de texto, né? A minha caixa de texto tem uma folguinha ali. É por isso que ele considerou por aqui. Se você quiser alinhar exatamente a letra, aí você pode arrastar aqui na mão. É melhor. E se eu olhar aqui, ó, no meu retângulo com o www à direita, ó, tá alinhadinho também. Então alinhar os objetos é muito fácil. É só você selecionar eles aí e apertar esses botões de alinhamento, que é bem tranquilo. Outro comando que a gente usa bastante que tá aqui é distribuir os objetos. Às vezes você criou, por exemplo, eu tô criando selecione a sua opção. Vamos supor que eu estou criando um menu aqui, uma apresentação que vai ser interativa e tal. Como é que a gente alinha isso aqui exatamente no meio da página? A gente já viu aqui agora há pouco. Eu vou colocar a posição X exatamente metade da minha largura, né? Então é 960, isso? Ah, mas o ponto de ancoragem tem que ser ao centro, lembra? 960. Pronto. E aí você vai ter botões aqui. Vamos supor que eu tenho vários botões. E você foi criando aqui os botões. Para fazer essa duplicada que eu estou fazendo aqui, que é bem prático, te ajuda a agilizar, é só você selecionar o objeto e quando você arrastar para o lado, você segura Alt. Aí ele vai duplicar o seu objeto mantendo aquele outro que está lá.
Isso aí ajuda muito. Então, por exemplo, o texto aqui já está formatado, já está na fonte que eu quero. Eu posso, em vez de eu criar um novo texto que vou ter que configurar tudo de novo, já posso vir aqui com o Alt selecionado, eu vou e duplico. E aí a minha opção aqui, meu texto já está pronto. Então você criou vários botões. Eu quero que esses botões eles estejam exatamente com um espaçamento ideal entre eles, né? Não aqui está tudo largado. Primeiro eu vou alinhar aqui, ó, alinhar ao topo. E agora eu quero que o espaçamento entre eles seja padronizado. Por isso eu vou selecionar todos eles. Tem uma opção aqui, distribuir objetos, tá vendo? Eu vou distribuir aqui, ó, horizontalmente. Tá vendo? Ele já calculou, ele fala, você tem 5 objetos ocupando esse espaço. Então eles têm que estar dessa forma para ficar com o espaço entre eles igual. Ah, eu vou incluir mais um aqui. Ó, vou incluir mais um botão aqui. Não dá para ver porque eles estão sem contorno. Deixa eu pôr um contorninho aqui. Tá vendo? Então eu incluí mais um aqui. Se eu selecionar de novo e der distribuir, ó, ele já calculou que agora tem um a mais. E aí já fez certinho aqui a minha distribuição. Se eu colocar mais um, vamos ver como é que vai ficar. Distribuir de novo. Aí, ó, já tá com 7 botões. Então esse de distribuir é muito útil e ele também funciona na vertical. Então, se os seus objetos estão assim alinhados, estão assim na vertical, se você vir aqui, distribuir na vertical, ó, ele já calculou que esse do meio tinha que subir um pouquinho. E aí sua arte aqui fica muito mais equilibrada, muito mais bonita quando você distribui os seus objetos, né, que fazem parte de um mesmo grupo. Você distribui eles da mesma forma. Isso aqui a gente usa bastante quando tem, por exemplo, também texto de... aqueles textos com diferenciais, né, do produto, diferencial 1. Aí você poderia vir aqui no próprio texto, diferencial 2, mas nem sempre vai ser assim. Às vezes você vai precisar que esses textos estejam separados. E aí você vai com essa ferramenta, você vem aqui e distribui eles. E eles vão ficar certinhos aqui no espaço. Fechou? Bem fácil, né? Bem tranquilo. Agora a gente vai aprender uma ferramenta aqui que é muito boa, muito prática, que serve muito para desenhar, para ilustrar, para criar elementos, criar objetos aí mais elaborados, que chama Pathfinder. Eu já ensinei aqui no canal, no Corel, como fazer isso. Lá se chama aparagem e solda, aqui ele se chama Pathfinder. Ele ajuda muito a você desenhar usando formas básicas. É um jeito muito fácil, muito simples de desenhar usando formas básicas. E ele vai funcionar dessa forma. Ele vai ser o resultado da interação de 2 objetos, né? Então vamos supor que eu queira criar aqui uma meia-lua. Eu quero fazer uma meia-lua. Deixa eu pôr uma cor aqui nessa bolinha. Quero fazer uma lua. Eu fiz um círculo, certo? Uma lua não é isso aqui, ó. Vou duplicar aqui, ó. Uma lua não seria só esse espaço aqui? Uma lua crescente, né? Vamos dizer assim. Para isso eu venho aqui nessa janela de Pathfinder, janela Pathfinder. Tá vendo aqui que ele criou ele trouxe uns botões aqui pra gente. Eu vou clicar no meu primeiro objeto. Depois eu vou clicar no objeto que eu quero interferir. E aí eu vou vir aqui no Pathfinder aparar. Eu aparei o meu objeto. Por padrão ele agrupou, mas aí é só desagrupar. Ó, pronto, agora eu tenho um objeto que esse objeto que eu criei, que ele só serviu para eu aparar
o objeto que eu queria. E agora sim eu tenho uma lua aqui. O outro botão que o outro botão que a gente usa bastante vai ser o botão de soldar. Então vamos supor que eu queira fazer aqui um violãozinho aqui, né? Fazer um rascunho no vídeo do Corel que eu ensinei essa técnica, eu usei o violãozinho também, porque ele tem esse formato aqui que é fácil de entender, né? Como se fosse dois círculos aqui, né? Então eu vou selecionar os dois círculos, vou vir aqui em unir. Aí ele uniu, ó. Agora isso aqui é um objeto só. Deixou de ser dois círculos e virou um objeto só. Então quando você for criar um objeto, por mais complicado que seja, vamos por exemplo colocar essa espada aqui, ó, para quem é fã de Zelda vai reconhecer. Aí você pode usar essa técnica do Pathfinder para desenhar, por exemplo, eu vou criar essa manopla aqui, ela é um círculo, depois eu posso usar outro círculo aqui e vou aparar. Em vez do aparar aqui, eu usei o menos frente, tá? Não sei por que ele não funcionou aqui, então eu vou no menos frente, deu certo. Então ele vai pegar o da frente e vai eliminar aquele objeto que eu queria lá. Aqui eu vou criar eu posso fazer um outro círculo aqui também, ó, para fazer essa parte da asa aqui. Posso fazer um outro círculo. Aqui um outro círculo também, ó. Eu vou aparar, vou dar um menos frente aqui. E agora eu vou criar um retângulo aqui. Vou distorcer ele aqui, como a gente já viu eu não tinha mostrado o inclinar, né? O inclinar ele vai te permitir vamos dar uma leve distorcida aqui no seu objeto. Vou bater nele, vou pegar ele aqui. E vou dar um menos frente de novo. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou criar um retângulo. Aí venho aqui no inclinar, deixar ele aqui no ângulo mais ou menos. E vou arrancar fora. Vou dar um menos frente aqui. Pronto. Consegui pegar essa manopla. Vou usar o Alt aqui para duplicar a minha espada. Também se eu manter o Shift pressionado, ele mantém alinhado exatamente no eixo X ou no eixo Y. E aqui eu vou dar um refletir. Tá vendo? Transformar, refletir. Vários comandos que a gente aprendeu agora, acabou de aprender. Então, ó, eixo vertical, eu inverti aqui a minha manopla. Tá vendo? Eu já consegui criar boa parte aqui da minha espada só usando esse comando do aparar e de soldar aqui, né? Então aqui aí você botar na cor certinha, né, ó. Já tá minha espada aqui com uma silhueta aqui começando. Claro que ela tem bastante detalhe, a gente precisaria trabalhar um pouco mais para ficar bem legal. Se você quiser que eu vetorize essa espada exatamente aqui que eu tô mostrando no detalhe, bem bonita, com luz, com sombra, com tudo, comenta aqui no vídeo que eu farei esse vídeo para vocês. Assim como eu fiz do dinossauro aqui, tem um do dinossauro que eu ilustrei um dinossauro no CorelDRAW inteiro, saiu de um rascunho que eu fiz até virar um dinossauro completo. Eu faço isso com a espada aqui também. Só se vocês comentarem aí, fechou? Então aprendemos aqui como editar os nossos objetos, né, e criar formas novas. Tem uma outra forma de ilustrar, que é uma das principais aqui do Illustrator, que é a criação de formas livres, né? Você não precisa ficar preso no quadrado, no retângulo, no polígono. Você vem com a caneta aqui e com a caneta você pode criar a forma que você quiser. Esse é o trabalho que muitos ilustradores fazem, né, no Illustrator, de criar vetores maravilhosos, assim, bem bonitos, bem bacanas, criando formas livres assim com a caneta. A caneta funciona da seguinte forma:
Você vai clicar nela aqui. Cada lugar que você clicar, ele vai gerar um ponto. E aí você vai depois fechar esse objeto aqui. Ele criou um objeto para você. Você pode editar, como a gente já viu, esses pontos com a seta branca. Então, por exemplo, não era por aqui, ele era para lá. Não era aqui, isso aqui era mais para cá. Você tem essa liberdade de editar. E você também pode criar curvas a partir dessa forma que você fez. Então, se você vier aqui na ferramenta da caneta, tem essa ferramenta ponto de ancoragem. Se você pegar ela aqui e ir num dos pontos que você já fez e puxar, ele transforma aquele ponto numa curva. E aí, se você clicar de novo, você pode editar só aquele lado da sua curva. E ele liberou a sua reta aqui, o seu ponto, para que ficasse totalmente editável, né? Então você também pode criar pontos adicionais, falar, putz, eu esqueci aqui de um ponto aqui. Você pode vir com a caneta nesse maisinho e você adiciona pontos novos. Aí quando você vier com a setinha branca, esse ponto novo já faz parte do seu desenho. Você pode eliminar pontos também. Vem com a caneta de menos aqui e elimina. Fala, esses pontos aqui eu não vou usar. E aí você vai editando a sua forma e deixando ela exatamente do jeito que você gostaria. Se eu fizer novamente aqui com a espada, como que eu faria o desenho aqui com a caneta? Eu poderia vir aqui com a caneta. Ó, eu vou clicando aqui nas quinas. Tem gente que já gosta de fazer a curva direto. Se você clicar e arrastar, ele já faz a curva. Mas eu acho um pouco mais difícil. Mas com prática você consegue também usar, tá? Eu prefiro ir nas quinas e fazer as curvas depois. Então, ó, por exemplo, fiz a manopla aqui, né? Como que eu faria a curva depois? É dessa forma que eu mostrei. Você vai, adiciona um ponto aqui, leva com a seta branca para lá, e aí você vem com a ferramenta aqui, que é um Vzinho, e cria a curva. Fazer dessa forma dá um pouco mais de trabalho do que se você pegar a prática aqui e já vier na caneta fazendo as curvas direto na caneta, né? Você poderia vir assim e já ir fazendo as curvas. Dessa forma é um pouco mais rápido. Quem tem prática prefere por conta disso. Você não demora tanto fazendo o seu desenho. Então é isso, a caneta vai ser para desenhar. A caneta aqui é desenho, é para quem quer ilustrar, quer criar objetos, quer fazer umas artes aí bem bacanas, bem bonitas, vai fazer com a caneta. Outra ferramenta que a gente vai usar bastante é texto, né? Essa ferramenta aqui de texto. A hora que você clicar no Tzinho e clicar na sua arte, você vai poder colocar o texto que você quiser. Esse texto ele é um objeto editável como qualquer outro. Você pode diminuir, aumentar, shift para aumentar proporcional. Por favor, né, use o shift quando for editar tamanho de texto. Não aumenta assim, ó, porque isso aqui é péssimo, você destruiu a fonte. Então, texto sempre proporcional. Você pode girar ele, igualzinho todos os objetos aqui que a gente já viu. Você pode refletir, então, por exemplo, se eu quiser colocar um reflexo, como se fosse um texto aqui num reflexo de água, vou duplicar ele aqui para baixo, vou dar um refletir aqui, ó, transformar refletir, só que vou dar um refletir horizontal. Ó, ele fica um texto aqui refletido, de forma
vou diminuir a transparência dele. Tá vendo quando a gente vai nos objetos aqui e tem essa opção de opacidade? A gente viu o traçado, mas não viu opacidade. Agora nós vamos ver o que é. A opacidade é a transparência desse objeto. Então, se eu tiver, por exemplo, dois objetos, se esse aqui de verde eu diminuir a opacidade, eu consigo ver o que está atrás, certo? Então, eu vou fazer isso com o meu texto aqui. Eu vou tirar um pouquinho da opacidade, ó. Aí ele fica um textinho como se fosse um reflexo aqui. É um efeitinho simples aqui. Mas o importante é que você pode mexer o que você quiser no texto. Se você clicar no T e arrastar, ele cria um texto, uma caixa de texto. Isso aqui a gente vai usar para texto corrido, né? Texto de livro, texto de revista. Quando tem bastante texto, bastante informação, você pode usar uma caixa de texto. Aí é mais fácil de editar esse texto, ele se mantém nesse espacinho que você definiu. Ao contrário desse texto, que se você começar a encher informação aqui, ele vai embora aqui na sua tela, fica meio confuso. Então, o texto de caixa de texto, ele ajuda nisso, né? Ele fica ali contido naquele espacinho. E aí, tanto o texto de ponto quanto o texto de área, você consegue aqui também, ao clicar, ele te dá opções aqui das suas fontes, né? Então, por exemplo, está usando Myriad, eu vou trocar aqui para essa HardMind aqui, por exemplo. Aí tá lá, ó. Mudou já todo o texto. Vou clicar de novo e vou mudar para essa Bodoni. Trocou já de novo. Vou trocar aqui só o texto corrido aqui. Eu vou mudar ele para calibre. Pronto. Aqui eu também tenho as opções de tamanho, né? Então o tamanho tá 12, eu posso diminuir. Ela tá bold, eu posso pôr light, posso pôr todas as variantes que eu quiser. Ele tem aqui umas ferramentas bem legais de diagramação de texto. Por exemplo, eu posso aumentar o espaçamento entre linhas, ó. Isso aí dá mais respiro entre as informações. Eu posso aumentar o espaço entre letras ou diminuir o espaço entre as letras. E aqui eu vou também conseguir alinhar o meu texto à esquerda, à direita, ao centro, justificado, né? No caso de livros, né? O texto vem justificado, esse textinho que ocupa os dois lados. Então, tudo de texto vai estar por aqui, né? Tem as opções de parágrafo e tem as opções de texto mesmo. Então, quando você cria um layout, vamos supor aqui que eu vou criar aqui vou arrastar essa foto aqui desse carro e vou deixar ele ocupando aqui um espaço. E vou usar esse outro espaço aqui para ser o meu, onde eu vou colocar informações do carro. Então, carro sensacional. Vai ser o nome aqui título da minha arte, né? Carro sensacional. Vou pôr aqui uma letra branca, por exemplo. E aqui eu vou jogar uma caixa de texto. Vou colocar uma fonte aqui mais padrãozinha. Vou pôr branco também. Então, ó, o texto você vai trabalhando aí no espaço que você reservou, né, para ele. Como que eu faria para colocar essa imagem? Agora a gente vai falar de imagem, né? Como usar imagens no seu layout. Tá? E o que eu importei essa imagem?
Ó, ela tá saindo para fora, eu queria que ela ocupasse só esse espaço aqui. Como a gente cria uma máscara, né? No Corel isso é chamado de Power Clip. Aqui nos softwares da Adobe isso é chamado de máscara. Então eu vou criar aqui um objeto que eu quero que seja o container, né? É o que vai definir o tamanho do objeto. Então eu quero que a foto ocupe esse espaço. Selecionar ele, seleciono a foto, objeto, máscara de recorte, criar. Pronto, agora ele está ocupando só esse espacinho aqui que eu defini. Se eu editar agora, ele edita os dois, né? Edita tanto a máscara, que é o quadrado, quanto a foto que está dentro. Se eu clicar 2 vezes, aí ele vai me deixar editar o que está dentro. No caso, é a foto. Posso aumentar ela. Posso posicionar melhor. Cliquei fora 2 vezes. Eu volto para o meu layout aqui. Aí eu posso, quero usar mais espaço aqui. Usar mais espaço aqui de texto. Fica nesse esquema. Isso vai servir também para objetos circulares, né? Então, qualquer objeto pode ser uma máscara. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o círculo, uma elipse, cliquei na foto de novo, objeto, máscara de recorte, criar. Criou a minha máscara aqui. Aí você entendeu que se eu tivesse um objeto exatamente do tamanho do carro, no formato do carro, na verdade, se eu criar um objeto exatamente com o formato do meu carro, vou fazer aqui bem toscamente, só para ilustrar, mas se você for ali no detalhe, na silhueta do carro, consegue fazer certinho. Ó, aqui eu criei um objeto, certo? Se eu for lá e clicar máscara de recorte, ele vai ficar exatamente do tamanho. Eu falei da opacidade ali, né? Quando a gente cria um objeto, eu falei que a gente tem a cor e tem a opacidade aqui que a gente consegue controlar, né? Para deixar elementos transparentes por cima. Essa opacidade também pode ser linear, né? É o famoso aquele degradê que a gente coloca de alguma cor para transparente. Como que a gente faz isso? É igual a gente fez o degradê ali no começo da aula. Então eu vou pegar uma cor aqui. Vou aplicar a mesma cor aqui. Só que nessa cor aqui, quando eu selecionar, eu venho aqui e tiro a opacidade nessa ponta do degradê. Então ele está entendendo que está saindo de uma cor com opacidade 100, vindo para uma cor com opacidade menor. E aí você cria esse efeito aqui, como se fosse um filtro, né? Isso aqui ajuda você, às vezes, a colocar elementos aqui para dar melhor leitura. Por exemplo, se você aplicar esse carro sensacional, ó, se eu tirar aqui, a leitura não é tão boa quanto ele escrito com esse degradezinho atrás. Isso aqui ajuda bastante. Bom, é isso. Essas são as ferramentas principais do Illustrator. Com isso aqui que eu mostrei, você já consegue fazer muita coisa, muito trabalho. Só faltou a gente aprender a exportar. Então, por exemplo, criei esse layout aqui. Como que eu tiro daqui e uso isso, né? Isso para uma apresentação. Como que eu salvo esse arquivo daqui? Quando você vem aqui em arquivo, exportar. Exportar como? Ele vai te dar aqui as opções aqui de exportação. Quando você vem no formato, ele te dá aí JPEG, PNG, TIFF, tem várias opções. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico exatamente quais são as principais. Mas vamos supor que eu queira um PNG. Cliquei aqui, boto o nome aqui, layout carro. E eu vou colocar aqui usar pranchetas. É importante você marcar essa opção, porque se você não marcar, ele vai exportar tudo que está na sua área de trabalho. Se tiver coisa fora, se tiver objeto aqui fora, se tiver coisa que saiu, ele vai exportar tudo. Então usa pranchetas, ele vai exportar só o que está realmente na sua tela de pintura. Então vou dar exportar
Usar pranchetas, tudo. No caso, só tenho uma prancheta, mas se eu tivesse várias, como eu mostrei lá no começo da aula, um card de carrossel, por exemplo, você tem várias pranchetas, aí você botaria tudo para ele exportar todas as pranchetas. Então, layout carro, mandei bala, aquele da resolução. Resolução, você que me acompanha aqui nas outras aulas já aprendeu bastante sobre isso, mas para quem está chegando aqui de primeira, resolução é o tamanho de quantidade de informação na sua imagem. Quanto mais alta, mais informação, o arquivo fica maior, mas você também tem a possibilidade de imprimir ele, usar em tamanhos maiores. Se você não vai imprimir, se é um tamanho de tela, você vai só jogar essa foto, por exemplo, no seu site ou na sua apresentação, você pode pôr tela. E aí você dá um OK, ele vai exportar aqui o seu arquivo em PNG, veio para cá. Tá aqui o meu arquivo em PNG. Ah, por que ele veio com essa artezinha aqui que estava fora? Ele está considerando a sangria do meu arquivo. Lembra que a gente botou uma sangria lá no começo? Eu vou tirar essa sangria para você ver como que fica. Então eu vou tirar aqui sangria, eu vou pôr 0. 0 sangria. Agora não tem mais aquela linha vermelha, certo? Eu vou exportar de novo. Usar prancheta, tá aqui, exportar. Tela. E aí ele salvou aqui novamente. Tá aqui, ó. Sem a sangria agora. Pegou só o meu layout mesmo. É isso, pessoal. Essa foi nossa mega aula de Illustrator. Eu mostrei aqui praticamente tudo que a gente usa no dia a dia. Agora, é claro que você pode se aprofundar. Ah, gostei de ilustração ali com a caneta. Meu, você pode fazer, explorar mais esse ponto. Gostei aqui de criar layouts. Você vai vendo que tem muito mais ferramentas para você entrar, mergulhar e criar objetos aí, elementos, projetos profissionais. Eu uso o Illustrator há muitos anos, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Gosto muito tanto dele quanto do Corel. Eu acho que cada um tem suas vantagens, né? Coisas que funcionam melhor. Mas é uma ferramenta muito boa, muito legal. Espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido. Se curtiu, por favor, deixa um comentário aqui para eu saber. Fechou? É isso, pessoal. Até a próxima. E não esquece, hein? Se você quer aprender design mesmo a fundo, quer, destrinchar o design, aprender os conceitos, aprender, mercado, como que funciona, dá uma olhada lá no meu curso Designer 360, que Illustrator é só um fiozinho de cabelo num universo do design, que é o que eu abordo lá no meu curso. Fechou, pessoal? Obrigado. Até a próxima.